profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Mas é uma coisa, duas coisas importantes que esse profeta teve. Miqueias capítulo 8, versículo 3. Vamos colocar de pé, vamos ler esse versículo junto? Todo mundo junto? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero você achar. É um livro meio difícil, porque é um livro que poucas pessoas leem na igreja. Então, Miqueias capítulo 3, versículo 8, está baseado o tema dessa festividade, que é avivamento, 3 dias de avivamento, que estão fazendo, iniciando hoje, que fala a respeito desse tema tão importante. Vão ler? Espero os irmãos achar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois, irmãos, abrem a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Glória a Jesus. Podemos ler? Vou contar 1 até 3 e lemos junto. 1, 2, mas deserto eu sou cheio de força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Podemos sentar, meus amados irmãos. Mas é uma coisa muito importante aqui no livro do profeta Miqueias. Miqueias tinha duas coisas importantes. A primeira, ele era fiel. Esse homem tinha uma fidelidade tremenda. Segundo, ele tinha coragem. Diga para o teu irmão ao seu lado, irmão, tenha coragem. Nós estamos vivendo tempos de pessoas crentes medrosos, crentes que não tem coragem de anunciar, falar a verdade. Tem medo de falar a verdade. Tem medo de machucar alguém. Tem medo de alguém achar, não gostar. Tem vergonha, não tem coragem. Falta coragem. Glória a Jesus. Eu viajei com um pastor aqui de Bangu. Ficamos juntos, hospedados juntos lá na igreja. E nós íamos para a convenção de manhã, voltava de tarde, à noite, de manhã, todo dia voltava, ia e voltava falando. E ele passava aquelas pessoas, sei que elas estão fumando assim. Ele falava assim, ó, isso faz mal para a saúde, hein? Isso vai te levar, isso vai te matar, hein? Joga isso fora, hein? Ele falava com aquela coragem, com aquele jeito de falar. E muitas vezes falta em nós aquela coragem de falar. Nós ficamos acanhados de falar. Mas o profeta Miqueias, ele tinha ousadia, ele tinha coragem de falar a verdade. Mas ele era fiel. Ele era fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Miqueias havia se afastado dos profetas. Ele tinha afastado os profetas por um período. Mas depois voltou com a força, com a coragem, porque o Espírito de Deus entrou nele. E aí ele teve aquela coragem de falar sobre a respeito de Jacó, porque o Espírito de Deus deu força para ele falar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim: mas de certo eu sou cheio de força do Espírito, né? Cheio de juízo e de ânimo. Cheio de juízo e de ânimo. A pessoa, quando está cheio do Espírito Santo, ele tem força para falar. Porque existem duas coisas: a pessoa ser cheio e ser batizado no Espírito Santo. Às vezes você é batizado no Espírito Santo, você não é cheio. E às vezes você é cheio e não é batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo e desde o ventre de sua mãe. Às vezes você é cheio, mas você não é batizado. E às vezes você é batizado no Espírito Santo e não é cheio.
A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele está cheio toda hora, todo dia, está cheio. Passa o tempo que passar, mas está cheio. Passa a luta, mas está cheio. Passa a perseguição, mas está cheio. Passa as tribulações, mas está cheio. Passa o problema da vida, mas ele está cheio. Sempre com ânimo para orar e buscar a presença, porque ele está cheio. O que é uma pessoa cheia? Uma pessoa cheia é uma pessoa que está completo. Você coloca água no copo, está cheio. Não cabe mais nada. Está cheio. Não está faltando nada. Cheio sim. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você está completo. Nada te tira você da presença de Deus. Nada te desanima você. Nada tira você da presença. Porque você está cheio. Não tem lugar para mais nada. Não tem lugar para o adversário. Não tem lugar para nada. Porque você está cheio. Você está completo pelo Espírito Santo de Deus. E você cheio do Espírito Santo, você tem força. Você tem agilidade. Você tem poder. Você ora, o enfermo é curado. Você ora, Jesus expulsa o demônio. Você ora, Jesus resolve a solução dos problemas. Você ora, dá tudo certo, porque você está cheio. Você está com o céu cheio, de você ficar, está cheio hoje, amanhã está vazio, não. Você está cheio, que está cheio hoje, está cheio amanhã, está cheio todo dia, está cheio na festa, está cheio na consagração, está cheio na escola dominical, está cheio no ponto de pregação, está cheio em todo lugar, está cheio no trabalho, está cheio dentro da condução, está cheio no caminho, ele está completo, não está faltando nada, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio é isso aí. Cheio ele tem ânimo, cheio ele tem alegria. Não sobra espaço para ele falar mal de ninguém, não sobra espaço para ele murmurar, não sobra espaço para ele criticar, não sobra espaço para ele ficar com inveja, não sobra espaço para ele ficar com contento, porque ele está cheio. Quem está cheio tem unção. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, quando ele passava, os enfermos eram curados. Quem está cheio olha para o demônio vai embora. Quem está cheio olha para o enfermo, olha para Jesus cura. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o profeta Miqueias ele estava cheio e tinha ânimo, tinha coragem para falar, para anunciar Jacó, para anunciar as consequências que ia passar. Ele advertia, ele alertava, porque estava cheio de força. Sabe por que você perdeu sua força? Sabe por que você não está desanimado? É porque você não está cheio. Sabe por que você não está cheio? Porque você não tem força. Qualquer luta você cai, qualquer problema diz, pastor, olha por mim, não dá para mim mais, estou desanimado, não tenho ânimo de ler a Bíblia. Quantos crentes assim, eu não tenho ânimo mais de ler a Bíblia, eu não tenho ânimo mais de orar. Irmãos, todo dia o Senhor, como for 5 horas, o Senhor tem me desperta. Não passa um minuto assim. 5 horas, oração. Nós somos um relógio de oração, meu irmão. E quem pegou essa responsabilidade, se cuida dela. Porque é gostoso. E você vê o resultado disso aí. Amém? Vai enchendo. Vai enchendo o seu vaso. Vai enchendo o seu vaso. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu orou, aquele que acabou de encher o último vaso, o azeite parou. Quem está cheio mesmo. Não adianta colocar nada quando está cheio. Se colocar, vai tornar. Está cheio mesmo, está completo. Mas está, irmão, está uma bênção. Mas está tá maravilha. E aquele pão de pregação? Irmão, mas que coisa gostosa. Irmão, como é que está as coisas? Pode ter 3, 4. Irmão, mas que coisa gostosa. E o culto da irmã? Irmão, que culto gostoso, irmão. As crianças cantou, o irmão cantou, mas foi bênção de Deus purinho. Ele está cheio. Agora, quando não está cheio, como é que está o culto? Irmão, o culto demorou muito, o pastor pregou muito. E as crianças cantou, o coral cantou, não foi afinar direitinho. Porque aqui estava vazio, tudo para ele está difícil. Ele começa a reclamar, ele está muito longe, tem um morro para subir na Capitão assim, não.
Quando ele está cheio, ele sobe o morro dando glória a Jesus. Ele sobe o morro dando glória, porque ele está cheio. Se alguém pisar no pé dele, ele está dando sorriso. Se alguém criticar ele, não, irmão, vamos orar, é assim mesmo. Isso passa. Sabe por que ele está cheio? O crente cheio, nada atinge o crente cheio. Alguém quer espetar ele, mas não entra nada nele, porque está cheio. Está cheio. Versículo 8 diz assim: mas deserto eu sou. Deserto eu sou. Eu sou cheio de força do Espírito do Senhor. Ele está no deserto. Quando às vezes você tem que fugir para o deserto, é lá no deserto que você vai pegar força. É lá no deserto que você vai ser sustentado. É lá no vale que você vai ter força. Muitas das vezes Deus está te provando, meu amado. E você não aguenta passar pela prova. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando graças a Deus, pela prova, dando glória a Deus. Está doendo a prova? Está doendo. Está gostoso? Está doendo? É lá que você vai ter vitória. Não importa se você está passando lá no vale, mas Jeová está lutando com você lá embaixo. Amém? Muitas das vezes essas coisas trazem para nós experiência. Ele estava lá passando pelo deserto, mas estava cheio de força. Cheio de força. Aleluia! Cheio de força, cheio do Espírito de Deus, cheio de ânimo. Cheio de ânimo. Glória a Deus. Do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão. Porque depois que estava com essa força, irmãos, ele anunciou a Jacó as transgressões de Jacó. Ele não tinha medo de Jacó, ele falava a verdade, porque ele tinha ânimo para falar. E muitas das vezes Deus cobra de nós, porque se nós não falar, irmãos, somos covardes diante do Senhor. Temos que falar a verdade. Vai doer? Vai doer, mas tem que falar. Tem que falar. Glória a Jesus. Anunciaram. Abre a sua Bíblia agora. Eu vou encerrar já. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Versículo 12 e 13. Então mandou em busca deles e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante, de boa aparência, boa presença. E diz o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Rama. Meus amados, a diferença desse homem de Deus, Davi. Porque quando Deus falou com Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e venha. Eu vou enviar a casa de Jessé ao Bilemita, porque dentro dos filhos de Jessé eu vou providenciar um rei. Mas lá na casa de Jessé tem aqueles filhos, aqueles Abinadab, Samar, tudo aqueles homens de guerra, cada tipo, porque Deus não está preocupado com a aparência não, meu amado. Deus não está preocupado com a grandeza não, porque grande ele é. Deus só procura os menores para servir, porque ele é grande. Ele não procura o grande para quê? Porque ele é o grande. Deus procura sempre o menor. E olha, meus amados irmãos, para ser breves, né? Quando passou aqueles 7 filhos
que Jessé não tinha 7, Jessé tinha 8 com Davi estar no campo. Você vai, Jessé não tinha 7 filhos? Não, Jessé tinha 8 filhos. Mas por quê? A Bíblia diz que depois que passou 7, acabou os mancebos, não, ainda tem um ruivo está lá no pasto, pastoreando as ovelhas do meu. Foi um desprezo tão grande, que naturalmente alguém disse assim, se aqueles grandão não serviu para a guerra, o menor vai servir? Às vezes você pensa que é pequena a casa do Senhor, você é um grande. Às vezes você pensa que está sozinho, você pensa que é desprezado, você pensa que o pastor não está te vendo, que os irmãos não estão te vendo, que você está lá sentado lá no canto, você é o menor. Se prepara, porque Deus está de olho em você. Deus está de olho em você para fazer a obra. Você pensa que está desprezado lá, humilhado no banco. Pastor, eu sou humilhado no banco. Não se preocupe com isso não. Eu estou sendo pisado na igreja, humilhado. Deixa eu humilhar. Porque Deus não vê como o homem. Porque o homem olha assim, vê a simpatia, filosofia, tal, grande e tal, tem aparência. Mas Deus não olha para a aparência. Deus olha para o que está dentro de você. Deus olha para a sua humildade. Deus olha para a sua vontade. Deus olha para a sua fraqueza. Deus te abençoa. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que quando passou 7 filhos de Jessé, e Samuel com a botija cheia de azeite. Quem não quer ser rei? Se falar aqui nessa noite, quem quer ser rei? Não é verdade? Quem quer ser rei? Quem não quer ser um rei? Quem não quer casar com a filha do rei? Né? Mas para casar com o filho do rei tinha que passar pelo Golias. A passar por um homem de quase 3 metros de altura. Né? Não, eu quero casar, gosto do filho do rei, mas para enfrentar Golias, não. Os irmãos sabem que nós temos um gigante no nosso meio para nós poder derrubar esse gigante. Qual gigante, pastor? O gigante é do nosso lado, de vez em quando nos afrontando, de vez em quando querendo atingir. O gigante, ele quer nos derrotar. Vamos derrubar esse gigante, vamos pisar na cabeça desse gigante. Gigante no trabalho. Os irmãos sabiam que nós temos gigante até dentro de casa? Tem gigante até dentro de casa. Se você não tiver cuidado, esse gigante dentro da sua casa pode te querer derrubar você dentro da sua casa. Os irmãos vêm falar na luta de fora e luta de dentro. Luta de fora e luta de dentro. Nós temos luta de fora e luta de dentro. Mas se nós estiver cheio de ânimo, nós venceremos esse gigante. Amém? A Bíblia diz que quando mandou chamar aquele jovem, enquanto não chamar ele, nós nos sentaremos à mesa. Quando chegou a notícia, Davi, sabe uma coisa? Samuel quer falar contigo. Naquela época, quando alguém recebeu uma notícia que Samuel queria falar, é a mesma coisa de um deputado federal, um senador, um prefeito quer falar com alguém. Samuel quer falar comigo, aquele homem tão importante, juiz de Israel, sacerdote, profeta quer falar comigo. O que está acontecendo? Samuel quer falar com você. E falou que não vai sentar na mesa enquanto você não chegar lá. O que é isso? O negócio é sério. Ele disse que você está faltando você chegar lá. Enquanto você não chegar, ele não vai sentar na mesa lá. Mas é verdade. Então vamos embora. Vê aquele ruivinho, cheira tudo, né? Cheirando ovelha. Porque o pastor, ele não gera ovelha, mas o pastor tem cheiro de ovelha. Amém? O pastor não gera ovelha, mas o pastor de Deus, ele tem cheiro de ovelha. Quando aquele rumo chegou, o Espírito de Deus falou lá no coração de Samuel. Samuel, é esse aí, ó, homem. Ele aí. Não tenha dúvida, não é esse aí. Pode entornar o azeite na cabeça dele e ungir ele. No momento que ele chegou, o Espírito falou lá no coração de Samuel. Samuel, unge esse aí que é o rei. Chegou o rei. Unge ele.
Samuel foi lá e tornou azeite, a botija de azeite na cabeça e ungiu ele. Naquele momento que está sendo ungido a rei, o Espírito de Deus entrou naquele garoto. Sai da frente! Sai da frente, que senão vai e passa por cima. Isso é quando o Espírito de Deus entra no crente. Ele enfrenta, ele passa, ele pisa, ele sapateia, porque sai da frente, porque ele está com toda a força, não é força material, mas lá do céu. Quando ele ungiu, o Espírito de Deus entrou nele. Pronto, acabou. Não era aquele Davi mais, mas era o Davi cheio do Espírito Santo de Deus. No certo dia, quando os irmãos de Davi estavam na batalha lá com Saul, pelejando lá e tal, aí o Jessé falou: meu filho, vai levar uns queijos da bagagem lá para os seus irmãos que estão lá na guerra, lá, estão todos os dias lá, leva uns queijos lá, uns pão lá, uma coisa para eles comer lá. Davi preparou e levou, chegou lá, estava aquele momento, lá no campo de batalha, aquele silêncio. Aí o Davi falou com os irmãos: o que está acontecendo aí? Está tudo quieto, parado. Pai, não sabe uma coisa. Você não está vendo aquele homem lá, aquele bizarrão com quase 3 metros de altura? O Davi falou assim: cadê? Não estou vendo não. Porque na verdade quem era o gigante era Davi. O Golias era o Amã. Porque ele não via grandeza no gigante, porque o gigante era Davi. Porque Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Davi estava cheio do Espírito, com toda a disposição, com toda a garra, com todo o gás, com toda a força. Quando Davi se apresentou a Saul, Saul falou: Davi, Saul, deixa eu lutar com esse gigante, porque eu não aceito que alguém venha afrontar o exército do Deus vivo. Israel tem um Deus. E esse circuncioso está desafiando Deus, nosso Deus vivo. Ele falou assim: meu filho. Aí os irmãos dele com inveja dele, porque a inveja não é de agora, a inveja é do princípio do mundo. Com inveja: vai embora, rapaz. Largou o galo lá. O que você faz aqui? Você é criança ainda, você não sabe nem o que está falando. Mas Davi sabia o que está falando. Davi sabia o que está falando. Davi falou assim: ô rei, eu quero contar uma história ao Senhor. Conta-me. Um certo dia eu estava pastoreando a ovelha do meu pai e vi um leão, e eu peguei um leão e travei e matei. Aí o Saul disse: rapaz, o negócio é sério, é sério. Aí foi aumentando a fé de Saul. Outro dia eu estava na pastoreira do meu pai, vi um urso para que ele derrubar as ovelhas do meu pai. Eu fui lá e agarrei o urso.